Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Hoje a gente vai trazer assuntos importantíssimos que com certeza vão inspirar todos vocês. Meus amigos, o grande flash solar, ou melhor, as forças exógenas, porque isso é muito mais complexo do que simplesmente um flash solar, está na iminência de acontecer. Então, o pico solar, que foi previsto no ciclo de 11 anos, estamos no ciclo 25, começou no ano de 2019, o seu auge, o seu apogeu, foi determinado para o ano de 2025, e ele foi antecipado para o ano de 2024. E ele está vindo com tudo, com força máxima. Aliás, numa intensidade nunca vista antes. Uma intensidade realmente avassaladora. E nós sabemos, segundo a informação de Tohaner e Dion, sem falar da Academia de Ciências Russas, que isto será o estopim de grandes transformações sociais e econômicas, socioeconômicas no mundo inteiro, e nós vamos apresentar isso para vocês nesta noite. E a movimentação com relação ao que a batalha de quinta geração, estamos de fato vivenciando os momentos finais, as manobras finais, as articulações finais para o último confronto, o último impacto entre as forças, a grande colisão entre as forças da luz e as forças das trevas. E tudo indica, aliás, isso é confirmado a cada live, com novas informações, que deve ocorrer ainda este ano de 2024. Então, realmente muito interessante. O Fed americano colapsando, o sistema babilônico prestes a ruir, de podre, o BD tentando maquiar isso, porque estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos, e, aliás, vai ter eleições também na União Europeia, muitos países importantes do mundo, né, uma porcentagem significativa do mundo estará nas urnas este ano, então, politicamente falando, esse ano de 2024 também é determinante nesse sentido, e a questão econômica, meus amigos, realmente, esse castelo escuro do sistema fiduciário vai ruir mesmo, isso é fato, eles tentam maquiar, mas eles foram descobertos. Então, várias agências de notícias estão mostrando que os números, estão tentando maquiar os números, o colapso é iminente, já está batendo as portas e é irreversível. E o BRICS se fortalecendo, um novo sistema econômico para se contrapor a esse sistema falido, que vai quebrar a qualquer momento, muito provavelmente em meados deste ano, para alavancar o novo mundo. É óbvio que existem duas frentes, a questão da divulgação e a questão da economia. Então, não quer dizer que isso vai acontecer exatamente ao mesmo tempo, mas ambas as frentes são importantíssimas para o desfecho final, tá ok, meus amigos? Aqui está um importante pedaço da história sobre discos voadores sendo testemunhados, entrando em naves mães maiores. Fantástico, foi registrado em fotografia pelo nosso queridíssimo o George Adamski. O George Adamski, isso no ano de 1950. George Adamski teve contato com vários extraterrestres passando por humanos, inclusive tem um caso bastante interessante, bastante emblemático do George Adamski num hotel, onde ele se encontrou com dois extraterrestres vestidos como humanos, depois conversando, ele compreendeu que se tratavam de extraterrestres. Então, o George Adamski é realmente o ícone da ufologia mundial. E tem muitas pessoas que tentam refutar o George Adamski, não, porque era falso, inclusive ufólogos renomados, mas ninguém conseguiu refutar as fotos do George Adamski. Por exemplo, meus amigos, essa aqui é uma foto legítima, autêntica do George Adamski, datada de 1950, de uma nave-mãe. E é uma foto bastante nítida, emitindo aqui, saindo da nave-mãe, várias naves menores. Realmente fantástico. Aqui está uma das fotos de Adamski, que mostra 5 discos voadores entrando e saindo de uma nave-mãe, em forma de charuto. Tirada no dia 29 de maio de 1950, que post do Dr. Michael Salla. Estas aqui a Helena também postou, essas são famosas naves de carga pleiadiana que discutimos em nossa última entrevista. Então, segundo a Helena Danan, esta foto do George Adamski retrata fielmente as naves de carga dos pleiadianos, que foi registrada no ano de 1950. Aliás, o George Adamski, tem um instituto George Adamski nos Estados Unidos, eu já vi algumas entrevistas desse instituto, todas as fotos do George Adamski são autênticas. Então, nenhum pesquisador, né, conseguiu provar que essas fotos fossem forjadas. Ninguém. Todas autênticas. Inclusive, tem uma foto, meus amigos, de um nórdico saindo da espaçonave. Então, o George Adamski, de fato, é um ícone
é um ícone da ufologia mundial. Tem muitas pessoas que especulam, não, mas era da Frota Negra, porque tinha alguns extraterrestres que falavam alemão. Bom, o Jorge Adamski falava alemão. E a gente sabe que os extraterrestres conseguem falar várias línguas diferentes. O valiante Thor falava inúmeras línguas, todas sem sotaque, né, quando esteve em 1957. Então, isso... Agora, o estranho seria se eles falassem só alemão, né? Aí era estranho. Aí realmente fica complicado. Aí eu vou ter que dar o braço a torcer e dizer que tem alguma coisa a ver, sim, com a Frota Negra. Mas, como nós sabemos, o Jorge Adamski conseguia se comunicar em alemão. E totalmente plausível que os extraterrestres falassem com ele em alemão. Até aí não tem problema nenhum. Tá ok? Muito bem. Deixa eu dar continuidade aqui. Um pequeno, mas necessário passo na direção certa para a divulgação de OVNIs. Arquivos nacionais apresentam novas regras para registros de OVNIs. Aqui pelo Dr. Michael Salla. Então, é lógico que é uma iniciativa tênue, assim, tímida, mas importante. Importante para a divulgação. Então, agora vai ter arquivos nacionais em vários institutos, vão ter que prestar, né, informações para que esse grande banco de dados, né, possa ser acessado pelo grande público. Então, é claro que é uma iniciativa tímida, mas importante rumo à divulgação. Maravilhoso. Aqui, meus amigos, para quem é do Rio Grande do Sul, para os nossos amigos, um abração especial. Um abraço especial para os nossos amigos gaúchos. Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Serra da Caveira. Aliás, a Leonie falou que ela já passou por esse local. A Leonie é do Sul, apesar que ela mora em Brasília na atualidade. Um abraço para a Leonie, um abraço para toda a equipe de redação do canal Demis Viana, Mundo Secreto, aproveitando o ensejo, e também um abraço para o nosso corpo de moderadores. Portal energético, aqui, o falado portal energético que todo mundo fala e nem sabe do que se trata. E tampouco de onde emana isso. Fica na Serra da Siriema, também conhecido por Serra Peito de Moça. É que parece mesmo, né? Me lembra bastante. Peito de Moça até faz sentido, essa alusão. Que se situa entre Torapaço e Bom Sucesso. Nesse cerro, os cartógrafos do exercício fizeram pesquisas, mas não chegaram a nenhuma conclusão. As agulhas ficaram loucas, ou seja, tem interferência eletromagnética. Olha só, meus amigos. Então, os cartógrafos chegaram lá e as agulhas simplesmente ficaram enlouquecidas. A gente sabe que quando carros, equipamentos eletrônicos próximos de OVNIs têm esta reação. É uma reação bastante típica de contato com OVNIs. Ficaram loucos, assim como os detectores de metais. A Companhia de Engenharia de Cachoeira foi chamada para perfurar o local. E só após metro a pouco de escavação dava uma espécie de metal muito duro. Então eles foram escavar o local e tinha um metal intransponível. Que coisa! Então vamos lá, vamos somar. Interferência eletromagnética, foram fazer uma escavação e simplesmente tiveram que parar, porque tinha uma barreira, ou seja, um metal que era intransponível. Não dava para perfurar de jeito nenhum, tá, meus amigos? Muito bem, interessante aqui. Mudavam de lugar e davam com o mesmo problema. Interessante. Vamos perfurar no outro lugar. Aqui não dá certo. Também não conseguiam. Realmente era intransponível. Mudavam de lugar e davam com o mesmo problema em todo o entorno desse cerro. Essas pesquisas se deram em julho de 1969. O interessante disso é que por volta de 1910, olha só, meus amigos, 1910, o tenente pesquisador João Casimbra Jacques, natural de Santa Maria, esteve aí fazendo pesquisas quando servia o exército em Alegrete. E mesmo sem saber, deixou um relato interessante, que ali debaixo desse carro estava sepultada uma grande máquina. Interessante. Ou seja, debaixo da terra tinha uma grande máquina que tinha descido do céu há milhares de anos e que ainda funcionava. A partir da vista a este cerro, foi que Cesimbra Jacques escreveu Cesimbra, né, gente? Jacques escreveu a lenda Cervo Dourado. Foi aí mesmo que se abriu uma porta ou furna em que sumiu Camaco e seu cavalo. O acervo de Cesimbra, que relata isso, está sob custódia da Biblioteca Central do UFSM. Texto de Jorge Marcos Teles de Oliveira. Fotos Borim Produções. Muito bom. Isso aqui realmente é incrível. Meus amigos, segundo o meu parecer, deve ter uma sala de registro. Não deve se tratar de uma arca. Como tem uma cúpula de metal, vejam, meus amigos, por que a gente pode chegar a essa conclusão? Comparando com outras salas de registro. Por exemplo, César Brad, da Esfinge de Bucege, tinha essa característica. Só que ficava dentro de uma montanha. Aqui fica, né, aos arredores da planície. Muito bem. Então o que ocorre? Geralmente as salas de registros têm uma cúpula de metal que é intransponível, como se fosse uma barreira de força, que não dá acesso à sala de registro. As salas de registro são como arcas. Tá? Exatamente como arcas. Só que diferente das arcas, não são espaçonaves. São realmente salas de registros que, segundo vários escritos antigos, o próprio Nigishizida, os cientistas de Enki, deixaram quando fugiram do Egito. Então ele esteve em várias partes do mundo, né,
Inclusive o 15, ele fala que era o patrão do Dr. Anderson, dos Winkmakers, né? Ele fala a respeito disso no seu livro, e Nigishida construiu todas as salas de registro, com várias tecnologias Anunnaki. Então, muito provavelmente, é esta a origem do fenômeno, desse grande mistério, nesse local aqui do Rio Grande do Sul. Realmente maravilhoso esta informação. Próximo. Em junho passado, o Dr. Avi Loeb, grande Avi Loeb, liderou uma expedição ao Oceano Pacífico, encontrando pequenas esferas metálicas, magnéticas, no fundo do mar. Agora, depois de analisar os restos mortais, ele acredita que sejam peças de tecnologia construída por uma civilização não humana inteligente. Então, ele tem novas evidências. Em junho passado, ele recuperou pequenas esférulas magnéticas do Oceano Pacífico e afirma que os pequenos objetos redondos vieram de um objeto do tamanho de uma melancia, que colidiu com a Terra em 2014. Em outras palavras, uma peça de tecnologia construída por uma civilização extraterrestre. E com essas novas evidências, ele poderia, em tese, provar a existência da vida extraterrestre e que não estamos sozinhos no universo. Então, isto é bastante promissor. Avi Loeb divulga novos resultados na semana passada. Loeb publicou novos resultados que, segundo ele, refutam a teoria que tenta explicar as esférulas como cinza de carvão produzida pelo homem. Então não tem origem natural. Loeb disse, abre aspas, o que fizemos foi comparar 55 elementos da tabela periódica nas cinzas do carvão com aquelas esférulas especiais que encontramos. E é claramente muito diferente. Então, simplesmente, não é nada conhecido dentro da tabela periódica da Terra química. Loeb acrescentou que seu trabalho segue o método científico, coletar materiais, analisá-los e acompanhar os testes. Loeb disse, abre aspas, não é baseado em opiniões, é em ciência. E claro, se você não faz parte desse processo científico e tem inveja da atenção que ele recebe, então você pode atrair muitas críticas, fecha aspas. Quando questionado sobre como lida com essas críticas, ele disse, nesse ponto minha pele virou titânio, ele simplesmente não tá nem aí. Ele continua com o trabalho dele. Tem que ser assim mesmo. Muito bem. Olha aqui, meus amigos. Um novo estudo da Universidade de Byron revela a descoberta de uma grande massa de material sob a maior cratera do nosso sistema solar. A bacia de Aitken, no polo sul da Lua, que pode conter metal de asteroides que impactou a Lua e formou a referida cratera. Pesquisa detectou uma massa oval 5 vezes maior que a grande ilha do Havaí. A equipe de pesquisa detectou uma enorme massa inesperadamente abaixo da bacia do Polo Sul Aitken, a comparável em tamanho a uma pilha de metal 5 vezes maior que a grande ilha do Havaí. Uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Meus amigos, isso aqui para mim se trata de uma base extraterrestre. A gente sabe que existem inúmeras bases terrestres que foram construídas pelo ICC, pela Frota Negra, que agora estão na mão da Aliança da Terra, estão sendo reformadas. Novas instalações, modificadas, reformadas, inclusive pela Federação Galáctica de Mundos, que lá se encontra. Há pouco teve um terremoto, entre aspas, na Lua, e segundo a Helena, foi devido a essas reformas e ampliação nessas instalações onde estão sendo construídas as tecnologias que em breve serão fornecidas ao nosso mundo, como as próprias MedBed. Então, eu acredito sinceramente que se trata dessas instalações. O último episódio de Weaponize de Jamie Corpel e George Knapp apresenta um caso sólido, desculpem, meus amigos, de como o Dr. C. Kirkpatrick prejudicou o escritório da ARO de conduzir investigações imparciais sobre o fenômeno OVNI, com a sua antipatia pelo campo, foi movido pelo qual ele recebeu o cargo de diretor da ARO. Em primeiro lugar, eles duvidaram que o próximo lançamento da revisão histórica de OVNIs da ARO terá muito valor, dadas as mentiras ousadas do Kirkpatrick sobre as testemunhos dos denunciantes. Então, de fato, o Kirkpatrick acabou com a credibilidade da ARO. Então, em vez dele simplesmente colocar debaixo do tapete, simplesmente acabar com a narrativa sobre os OVNIs, porque a intenção era essa, simplesmente acabar com essa conversa, acabar com os denunciantes, sufocar os denunciantes, sufocar as iniciativas de divulgação, simplesmente isso foi um tiro que saiu pela culatra, foi um verdadeiro tiro no pé, porque agora simplesmente o próprio Congresso dos Estados Unidos, os denunciantes e a comunidade ufológica não acredita mais na ARO. Então a credibilidade da ARO simplesmente foi pro buraco. Essa aqui eu já falei, do JP, não vou passar, vou pular essa parte. Meus amigos, esse filme histórico documenta o interessante o John Northrop em OVNIs, no Northrop Grumman, em OVNIs, seu desenvolvimento de uma asa voadora B-49. William Tompkins revelou que a empresa Northrop Grumman recebeu instruções secretas da Marinha dos Estados Unidos sobre vários protótipos de tipos de discos voadores
NASA, incluindo asas voadores John, Northrop, OVNIs e asas voadores B-49. Isso aqui é um documentário, meus amigos, que mostra evidências, né, que post do Dr. Michael Salla, que de fato essas empresas privadas aeroespaciais que fornecem equipamentos que prestam serviço para o Pentágono, de fato detêm naves alienígenas e conseguiram obter com sucesso engenharia reversa. A Lockheed Martin pode já ter desenvolvido tecnologia alienígena. Existem inúmeras evidências. A Lockheed Martin, não só a Northrop Grumman, assim como a Lockheed Martin, tem trabalhado no desenvolvimento de uma superfície de aeronave que contém sensores e armazena energia sem uso de fios. E a empresa também possui novos materiais que mudam de forma sob comando. Seria tudo isso tecnologia alienígena? Muito provavelmente. Então, 99% dessas tecnologias simplesmente são suprimidas do público, principalmente aquelas que podem revolucionar a economia mundial, como energia livre e energia antigravidade, e naves antigravidade, camas MedBed. Mas uma pequena fração dessas tecnologias acaba chegando no comércio, acaba chegando em nossa economia. Interessante, o vídeo abaixo não é recente, na verdade 9 anos atrás, mas mesmo assim é muito impressionante, de fato, vale a pena conferir. Aqui está o vídeo falando da futura aeronáutica avançada. Muito bem. Agora, meus amigos, essa notícia realmente é bombástica. Objeto gigantesco na superfície do Sol vira-se para a Terra. Como se fosse mirando, assim, né? Vai atirar no planeta Terra. Isso já tem aquela conotação, aquele ar de medo. Eles gostam de fazer isso. Não apenas um quase acidente, mas um verdadeiro golpe de raspão. No outono passado, a rover de Marte da NASA avistou uma mancha enorme na superfície do Sol. Uma mancha absurda. E agora esta boca enorme está olhando diretamente para a Terra, pronta para disparar a qualquer momento, segundo eles. Manchas solares, que é típico, porque agora estamos no máximo solar, então isto é bastante típico do Sol. Estamos no pico solar. Relata pela primeira vez por spacewinter.com. Espera-se que a mancha solar exploda uma injeção de massa coronal, chamada de CME, em direção à Terra, e será não apenas uma quase acidente, mas um verdadeiro golpe de raspão, fecha aspas. Numa comunidade de imprensa no início da semana, a Administração Oceânica da Atmosfera Nacional alertou que a R3576 poderia injetar chamas de classe X. Para quem não sabe, existem as chamas de classe X, são as mais fortes de todas, as mais potentes, que são do tipo mais poderoso de atividade solar e emitem toneladas de radiação eletromagnética. Na verdade, as explosões solares e as explosões de energia que as acompanham causaram apagões temporários de rádio nos Estados Unidos em dezembro desse ano e no Pacífico Sul, no início dessa semana, indicando que a próxima era de aumento da atividade geomagnética, que não deveria atingir o pico antes de 2025, está realmente começando a esquentar, ou seja, foi antecipada. Mancha solar marciana, 15 vezes maior que a Terra, poderá em breve nos bombardear com explosões solares. Veja o vídeo, aqui, interessante. Meus amigos, vamos linkar essa informação com o pesquisador, cientista Alexander Sheshivevsky. Pesquisas iniciais de Alexander Sheshivevsky mostram que 60% de toda agitação social, prestem atenção nisso, 60% de toda agitação social, isso aqui não é canalização, isso é ciência, são dados matemáticos, dados puramente técnicos, prestem atenção. A agitação social acontece dentro de 1 ano e meio de cada máximo solar. O que ele está dizendo é o seguinte, que se tiver que ter uma transformação socioeconômica no mundo, ocorre no máximo solar. Porque o Sol influencia a psique e o comportamento humano. Isso foi comprovado cientificamente. Num ano, só para vocês terem uma ideia, acontece geralmente num século, num século, no período de um século, ocorrem 9 ascensões de atividade militar política universal sincrônica. 9 vezes. E nós estamos exatamente nas circunstâncias solares, ou seja, no máximo solar, aonde ocorre uma grande transformação militar, política, universal. Foram essas mesmas energias que deram o pontapé inicial no primeiro confronto mundial, segundo confronto mundial, Revolução Bolchevique, todas as grandes transformações sociais ao longo da história. Então, tecnicamente falando, a partir disso é ciência, fato. Agora, porque o pico solar foi antecipado para 2024. Isso é totalmente atípico. Isso denota que a atividade solar será muito mais intensa que nos outros ciclos de 11 anos, porque estamos agora no 25º ciclo. Veja que isso são dados de mais de 250 anos. 250 anos. Isso é comprovado cientificamente. Então, a partir de janeiro, agora, até meados de 2025, eu estou mostrando aqui um dado científico. Se tiver que acontecer algo que vai mudar a história da humanidade, ocorre nesse período, não outro. Fato.
Assim como a Terra, a atividade do Sol está acelerada. Não apenas a Terra está girando de repente mais rápido, o nosso Sol também está ficando mais ativo do que a NASA previu. Ou seja, nós vamos ter um pico solar, está comprovado agora, através das notícias que eu mostrei para vocês, muito mais potente do que nos outros ciclos solares anteriores. A estrela parece ter um ciclo de cerca de 11 anos, durante o qual aumenta e diminui. Sua atividade é medida pelo número de manchas solares. Quanto mais manchas solares, maior o pico solar. E como mostrei para vocês, o Sol está repleto de manchas solares em sua superfície na atualidade. E são contados todos os dias, desde 1755. Então são dados computados desde o ano de 1755. Durante esses... Para vocês terem uma ideia, meus amigos, o Alexander Chechivevsky, ele viveu no tempo da Revolução Bolchevique. E nesse tempo, os bolcheviques estavam com soberba, né? Estavam ali se vangloriando. Não porque nós somos poderosos, porque nós mudamos a política da Rússia. Ele falou, não, foi o Sol, não foram vocês. Foi o Sol que impulsionou essa mudança. Aí ele foi pra cadeia, tá, meus amigos? Depois ele saiu da cadeia, aí se tornou pesquisador, foi pra Academia de Ciências Russas, porque foi comprovado, e ele tem seguidores até hoje. Em vários países do mundo, inclusive no Ocidente. E lá na Rússia, ele é tido como uma grande personalidade. Muito respeitado, a pesquisa do Alexei Chechivevsky. Muito bem. Aqui. Durante esses 11 ou mais anos, há um mínimo solar, quando há menos manchas solares. E um máximo solar, quando há mais manchas solares. Ciclo solar 25 aumenta. Estamos agora no ciclo solar 25, que começa em dezembro de 2019. Ou seja, a partir de 2019 começou o mínimo solar, quando o retrospecto e os cientistas solares conseguiram dizer o momento do mínimo solar. Não é de surpreender que o máximo solar ocorra no meio do ciclo solar 25. Portanto, entra em novembro de 2024, não. Isso foi corrigido, tá, meus amigos? O pico solar começou agora em fevereiro de 2024. Foi antecipado. Fontes oficiais. Por isso que esse ciclo solar é totalmente atípico dos outros. Ele é singular. Não dá para comparar com nenhum outro ciclo de 11 anos. E até hoje foram computados 25. Muito bem. Muito bom isso aqui. Cada ciclo, de acordo com seus sinais psicológicos e históricos, é dividido em 4 partes períodos. Mínimo de excitabilidade. 3 anos. Já passou. Então, meus amigos, crescimento, 2. Estamos agora no máximo. 3. Declínio, 3. Então, segundo este estudo, o Sol influencia o comportamento humano. Vamos supor que tem algo planejado. Vamos supor que a Aliança da Terra está planejando alguma coisa grande. E a gente sabe que está. Assim como os escuros. Tudo que eles planejaram será o quê? Acionado no pico solar. Segundo o Alexei Chechivevsky. Se os militares vão fazer alguma coisa, vão fazer agora. Se algum político vai fazer alguma coisa, vai fazer este ano. Se tiver que acontecer algo grande, acontece esse ano. E isto é ciência, não é canalização. Isso é um fato comprovado. Isso para os céticos de plantão, né, gente? Vamos continuar aqui. O número de eventos históricos em cada ciclo é distribuído aproximadamente de acordo com os dados para 500 anos. Século XV ao século XX. Por exemplo, das seguintes maneiras, na média. Os grandes acontecimentos, 5% ocorrem no primeiro período, 20%, 60% no pico solar. Então a chance de algo acontecer é muito maior no pico solar. Como não aconteceu nada de realmente significativo no primeiro período, no segundo período, a chance agora é de 85%, somado 60 com 20 mais 5. De algo realmente extraordinário acontecer agora em 2024. Prestem atenção. O curso e desenvolvimento de cada evento histórico prolongado estão sujeitos a flutuações, períodos de atividade e inatividade, independência direta das flutuações periódicas que ocorrem na atividade do Sol. A fórmula é obtida através do estado de predisposição dos corpos coletivos para a ação e da função da atividade periódica das manchas solares. Meus amigos, as manchas solares influenciam o comportamento humano, a nossa psique. Então vamos supor que você está com medo, você é um covarde, toda uma suposição. Agora você tem coragem. 2024, tudo aquilo que você queria fazer, você vai ter coragem de fazer. Você vai executar. Você não vai ficar nos planos. Eu tenho vontade de fazer isso. Agora você faz. Estão compreendendo? Por isso que estão tendo tantas revoluções. Por que vocês acham que os agricultores estão revoltados? Por que vocês acham que agora o governador do Texas, né, a gente colocou as cartas na mesa? Porque até então, todos os governadores eram subservientes, republicanos. Ninguém tinha coragem de peitar o governo federal. É o Sol. É o flash solar que faz isso acontecer. Fato. Está compelindo as pessoas a terem atitude. Atitude, mudança de vida. Se posicione. O Sol está dizendo para cada um de nós: se posicione, não fique mais em cima do muro. Faça acontecer. O Sol está cantando. Faça acontecer. Vocês da Terra.
Eu estou empurrando vocês, estou compelindo vocês a tomarem uma atitude, a não ficarem mais com os braços cruzados. Os saltos ou ascensão episódicas da atividade do Sol, cada existência de fatores políticos, econômicos e outros excitantes nas sociedades humanas são capazes de provocar uma ascensão sincrônica dos corpos coletivos humanos. Está ouvindo isso? Uma ascensão sincrônica dos corpos coletivos humanos. Vamos supor, meus amigos, que a humanidade esteja pronta para subir às densidades superiores. Acontece agora. No pico solar. No máximo solar. Isso se for digno, é claro, se estiver na frequência correta. Obviamente. Isso é um estudo científico. A fórmula encontrada através do nascer da atividade das manchas solares, que transforma a energia potencial, isso aqui é fantástico, energia potencial das pessoas em energia cinética, ou seja, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, agora você faz. Não fica na vontade mais. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar. Deveria estar muito impressionado com esta informação. E linkando essa informação maravilhosa, científica, vamos linkar com Torran Elidion. Torran Elidion. Vou falar sobre esse fenômeno natural que ocorre nas proximidades do seu sistema solar. Meus amigos, Júpiter, Saturno, Vênus, todos os planetas e luas do nosso sistema solar estão sendo alterados, assim como o planeta Terra. Isso é um processo. E agora estamos chegando no final do processo, segundo a Academia de Ciências Russas. Não é o Demis Viana que está dizendo. Continuando. Torran. Vou falar sobre esse fenômeno natural que ocorre nas proximidades do seu sistema estelar. Esse não é um fenômeno isolado, à medida que seu sistema estelar se move pela grade dessa galáxia, composta de ondas flutuantes de frequência. Você encontra bolsões de densidade vibracional mais alta de matéria. O que isso significa? As leis físicas que unem os átomos oscilam em um ritmo mais rápido. Tudo fica muito mais rápido. E é interessante que as moléculas, nas densidades superiores, elas se comportam de forma muito mais rápida. Maravilhoso. Tanto é verdade que o Alex Kohler, quando esteve na nave dos Andromedanos, ele via tudo passar muito rápido. É como se ele estivesse fora do ponto. Dá para vocês entenderem, meus amigos? Fora do ponto. Tudo era muito rápido, ele ouvia a voz, mas ele não conseguia discernir as coisas. Tanto é que ele teve que usar um equipamento, um cinto de densidade, para conseguir interagir com os seres extraterrestres. Não é sobre o tempo, entende? É um ritmo do tempo que não muda. Apenas a percepção que você tem dele, porque o seu ritmo muda. Então agora estamos num ritmo acelerado. É como se o mundo estivesse dizendo, acorda, meu filho, vamos rápido, rápido. Não tem tempo mais. O tempo acabou. Como diz os americanos, né, Net? Tira essa bunda gorda da cadeira e faça alguma coisa. Tipo isso. Não é sobre o tempo, mas apenas sobre a fisicalidade do tecido do espaço que muda. Como funcionam as leis universais da física. Acontece que esse fenômeno ocorre progressivamente. Ele é aos poucos. Só que agora, meus amigos, chegamos no final do processo. Ele é gradual, ele é paulatino. Só que agora estamos já na fase final. A menos que o bolsão de maior densidade seja tão grande ou maior que o referido sistema estelar. O limite de uma zona de densidade não é nítido, mas difuso. Preste atenção. Então, o que Torran disse sobre esse fenômeno, embora ele não tenha usado a palavra Butben, ele provavelmente se refere a isso. Aqui estão as palavras de Helena Danã, através de Torran Elidion. Ou melhor, Torran Elidion através de Helena Danã. Torran. Outro aspecto da minha presença em Júpiter foi discutir esse fenômeno que ocorreu muito recentemente nas proximidades de seu sistema estelar. Um colapso do contínuo da terceira densidade. A terceira densidade está colapsando. Você não está percebendo. Por isso que o Sol está se comportando assim. Por isso que Vênus está se comportando dessa forma. Por isso que os polos da Terra, né, os polos magnéticos estão mudando. Superaquecimento na Antártida. Tudo isso faz parte desse grande processo de transformação, de transmutação do nosso sistema solar e da nossa galáxia. Porque isso ocorre em toda a galáxia. Oriundo do Sol central da galáxia, que é um enorme buraco negro. Tem muitas pessoas que falam assim, a pessoa vai torrar no Sol central, mas o Sol central nem quente é, buraco negro é uma singularidade, ok? Não se comporta como uma estrela, que de fato é muito quente, mas eu nem vou entrar no mérito disso. Isso ocorre em bolsões, no tecido do espaço e seu sistema estelar. Está entrando em um deles, e sua trajetória através desse braço da galáxia, mais colapsos da terceira densidade. Que maravilha, Eliette, nós estamos vivenciando, são o quê? Segundo Torran Elidion, colapsos da terceira densidade. Ocorrerão com uma ponte para a quinta densidade, da quarta para a quinta densidade, tá, meus amigos? Vamos deixar bem claro aqui. Em outros posts, o Torran deixa bem claro, nós não vamos pular para a quinta, tá? Nós vamos o alvo é a quinta densidade, mas a gente vai passar primeiro pela quarta densidade, sim. O inimigo e as trevas sabem disso. Eles sabiam o que estava acontecendo, e é uma das razões pelas quais eles sabiam que há muito tempo que haviam perdido esse sistema estelar. Eu vou te contar mais depois. Maravilhoso. Vamos linkar essa informação com Alex Kohler. Em uma entrevista ao Sarkar, em 18 de julho de 2023, Alex falou sobre um tipo de prazo que seria situado na primavera de 2030. Bom, eu acho que esse prazo mudou, porque o pico solar também mudou. Meus amigos, o pico solar sempre foi na metade do ciclo de 11 anos.
e agora está se comportando de uma forma totalmente diferente. Isso é totalmente atípico, nunca visto antes. Então isso é um indicativo que o prazo com certeza se antecipou, e se antecipou bastante. Ele não foi informado de nenhum detalhe, mas obviamente seria algo que não poderia ser perdido. E aparentemente isso teria assustado os escuros da global, os globalistas. E estimulado a outra parte a tentar acordar o maior número possível de pessoas. Ouça suas próprias palavras, cerca de 1 minuto aqui no vídeo. Muito bem, preste atenção. Nós temos um tempo máximo, segundo o Alex, nessa entrevista, que seria até 2030, em que devemos ter um evento galáctico. Eles usam a tecnologia do Looking Glass, visor de vidro, que dá para ver o futuro. Eles viram um evento em 2030, eles compartilharam o que exatamente. Os escuros surtou e decidiu exterminar a população antes dessa data. Só que a data foi antecipada. Impressionante. Pegou eles de calça curta. Então, simplesmente, os planos de destruir a humanidade. Por que, meus amigos, que eles estão fomentando o caos? Terra Prometida, na Ausântia. E a Ausântia está tendo uma grande revolução, meus amigos. Parece que o Zé vai cair. Existem indícios fortíssimos, daqui a pouco eu vou falar para vocês. A questão também da Terra Prometida já está sendo elucidada. Estão chegando a um acordo de paz. Simplesmente eles estão caindo, porque a única cartada que eles têm é destruir o planeta. Eles não têm alternativa de vencer. Presta atenção, pelo menos metade da população. Então os benevolentes disseram que não, que o que deveria ser feito era despertar toda a humanidade. Esse evento deve ser, obviamente, muito significativo. E, de fato, meus amigos, à sua maneira, a humanidade está despertando. Muitas pessoas acham que despertar é assistir a live do Demis Viana, do Dr. Michael Salla. Não. Despertar é simplesmente se rebelar contra o sistema. E isso está acontecendo massivamente na Europa e nos Estados Unidos. Eu já fiz uma live aqui para vocês, meus amigos. O primeiro degrau do despertar é simplesmente questionar o sistema e ter atitude. E eu tenho certeza que essas pessoas estão muito despertas, porque são corajosos. E é isso que importa. Eles têm sede de verdade, sede de justiça. E a pessoa que tem o coração aberto para a verdade vai receber de bom agrado esta transformação. Alex Collier compara esse evento como uma reinicialização divina. Exatamente isso. Reinicialização divina. Então não haverá o grande reset de Davos. Não, aliás, não existe qualquer chance, qualquer possibilidade disso ser sacramentado. Haverá sim, meus amigos, uma verdadeira e definitiva reinicialização divina para um novo mundo. Realmente maravilhoso. Aqui o acordo, os acordos Artemis, meus amigos, agora são 35 signatários dos acordos Artemis. Maravilhoso. A Grécia é o novo membro dos acordos que aderiu aos acordos Artemis. Maravilhoso. E o serviço espacial concorrente do Dragão simplesmente perdendo o terreno. Isso já foi firmado nos acordos de Júpiter. Já falei e comentei em lives passadas para vocês. Eu vou pular esse aqui, meus amigos, porque é muita informação. Deixa eu aqui, nesse aqui que é bem interessante. Preste atenção. Bom exemplo de programação preditiva, onde a elite global quer que as pessoas prestem atenção à vida extraterrestre, porque é uma grande parte de sua nova narrativa. Uma ameaça global de OVNIs ou religião galáctica. Interessante. Eles podem fomentar uma invasão fake, ou também, meus amigos, como eu havia dito para vocês, inclusive por um denunciante, que eu mostrei, militar português, sem falar do próprio Serge Monastir, que previu isso na década de 90, que era um jornalista canadense, que o projeto Blue Bee, ele poderia ser utilizado em duas formas diferentes, né? Duas vias diferentes. Uma por uma eventual invasão fake que foi profetizada pelo Elmer Van Braun, ex-diretor da NASA, chefe da NASA, que foi denunciada pela Carol Rose em 2001, na Disclosure 2.1, 1.0, desculpem, do Dr. Greer, Steve Greer. Ou seria utilizado para fomentar uma segunda vinda de Jesus. E eles podem se passar pela Federação Galáctica de Mundos, e a Federação Falsa diria, você tem que servir Davos. Isso, o Klaus Schwab é uma coisa mais linda do mundo. O bidê é maravilhoso. O Chiquinho lá do Vaticano é lindo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso seria uma possibilidade. Mas se isso acontecer, simplesmente eles estarão dando sinal verde, seria uma autorização para uma intervenção direta da Federação Galáctica de Mundos. Como hoje, quem acompanha o canal sabe muito bem, não vou recapitular tudo aqui, porque é um combo de informações. Mas olha que interessante o vídeo da Super Bowl dos Estados Unidos, que eu vou compartilhar com vocês nesse instante. Muito bem. Vamos lá. Ver se eu acho aqui. Olha que impressionante, meus amigos. Foi ditado pelo Ariel, que é meu filho. Vamos lá. Routine sightings, not isolated events. Are you seeing that? It's against the wind. Oh, look at this. There's 110, 100. Transparency. とにかく、まず今日は。I tell you, it's hit Broadway. This always happens.
Muito bem, como vocês podem observar, meus amigos, eles querem de fato chamar a atenção do mundo para o fenômeno OVNI. Isso aqui é um vídeo oficial para promover o Super Bowl lá nos Estados Unidos, que é um evento realmente que atrai milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então isto é realmente bastante pertinente. Aqui, meus amigos, grande incêndio em Moscou, Rússia, assim que a entrevista de Putin com Tucker Carlson está sendo assistida. Coincidentemente, eu não acho que tem coincidências, assim que a entrevista do Tucker Carlson com o Putin foi lançada, inclusive não foi só lançada nos Estados Unidos, mas também na Rússia, sucessivamente, teve esse grande incêndio na Rússia. A gente sabe que também teve um terremoto no Havaí, teve também um evento, uma grande catástrofe no Chile, tudo ocorrendo simultaneamente. Eu até tenho essas imagens aqui, eu posso até exibir para vocês. Deixa eu colocar na tela aqui. Muito bem, deixa eu sair um pouquinho daqui. Muito bem, vamos dar continuidade. Isso foi uma forma, com certeza, de desviar as atenções, ou com medo da repercussão que isso teria. Mas não foi, eu acho que isso não conseguiu. Para desviar as atenções da repercussão desta imensa entrevista. Essa poderia ser uma das razões. Aqui, meus amigos, eu vou passar os principais tópicos que foram abordados nesta entrevista histórica, emblemática, entre o Tucker Carlson e o Putin. Tucker Carlson entrevista Putin. Aqui, Zero Hedge, que tem um pequeno resumo. Inclusive, isso foi citado, algumas falas do Putin foram citadas pela Helena Danã, que foram realmente bastante marcantes. Expansão da NATO, OTAN. Indo ao cerne da Batalha da Uzantia, Putin disse a Carlson que, abre aspas, a antiga liderança do URSS presumiu que a União Soviética tinha deixado de existir e, portanto, não havia mais qualquer linhas divisórias ideológicas. O URSS até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética. A União, que acreditava que seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação e à associação, fecha aspas, mas não foi bem assim, como nós conhecemos. Abre aspas, foi-nos prometido que não haveria NATO a leste, nem 1 centímetro a leste. Inclusive, isso foi citado pelo Robert Kennedy Jr. Esse tratado nunca foi cumprido, simplesmente ficou só no gogó. Como nos disseram. E depois, eles disseram, bem, não está consagrado no papel, então a gente pode descumprir, porque a gente não tem palavra mesmo. Por isso vamos expandir, fecha aspas. Isso é o que o URSS esperava, tanto dos Estados Unidos quanto desse chamado Ocidente coletivo como um todo. Então, meus amigos, foi acordado, isso é um fato histórico, que depois do colapso da União Soviética, a NATO não iria 1 centímetro ao leste. Ela só avançou cada vez mais. Depois teve aquele golpe de Estado em 2014, na Uzantia, onde colocaram um líder, um presidente, que era alinhado à NATO e ao globalismo, para simplesmente apontar mísseis na fronteira diretamente para o URSS, ou seja, destabilizar o URSS. A intenção é destruir a Rússia. Isso é um fato! E foi isso que o Tucker Carlson mostrou para o mundo. Aqui, ou melhor, através do Putin, Egobar, um importante político do Partido Socialista Democrata, que insistiu em sua opinião pessoal, conversas com liderança soviética à beira do colapso da União Soviética. Eles sabiam que deveriam ser estabelecidos sistemas de segurança na Europa. Deveria ser dada ajuda à Alemanha unificada, mas também deveria ser estabelecido um novo sistema para incluir os Estados Unidos, o Canadá, Rússia e outros países da Europa Central. Mas a NATO não precisa se expandir, foi o que ele disse. Se a OTAN se expandir, tudo isso seria igual durante a Batalha Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia, ou seja, seria pior do que a Batalha Fria. Então não faz sentido. Com o colapso da União Soviética, o URSS simplesmente abandonando o regime socialista, não faz sentido algum a OTAN avançar para o leste. Qual o objetivo disso? Simplesmente destruir o URSS. Não tem como chegar a outra conclusão. Isso é tudo. Aliás, eles mesmos disseram, haviam planos de fragmentar a Rússia em vários estados, várias republiquetas, sem expressão, para realmente destruir a importância, a relevância do Estado URSS. Isso é tudo. Era um velho sábio homem, mas ninguém ouviu. Na verdade, ele ficou bravo uma vez. Se disse ele, você não me ouviu. Ouvir, nunca mais colocarei os pés em Moscou. Tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Putin já disse que não nos recusamos a conversar, estamos dispostos a negociar. O lado ocidental, a Uzantia, é obviamente um estado satélite dos globalistas, não dos Estados Unidos, mas dos globalistas, é evidente. Então, ele deixou bem claro para o Tucker Carlson que o URSS está
aberto para as negociações. Ele foi bastante claro, incisivo com relação a isso. Mas nós dois entendemos o que está acontecendo. O apoio financeiro foram fornecidos 72 bilhões de dólares americanos. Tucker, claro, mas você disse isso. Não pensei que você quisesse dizer que era um insulto, porque já disse corretamente. Foi relatado que a Usantia foi impedida de negociar um acordo de paz pelo ex-primeiro-ministro britânico, o descabelado, o Boris Johnson, agindo em nome da administração BD, Vladimir Putin. Bem, se a administração Zé, na Usantia, se recusou a negociar, presumo que fizeram sob instruções de Washington. Voltemos ao fato da base militar da NATO nos Estados Unidos terem começado a aparecer no território com a Usantia criar ameaças para nós. Voltemos ao golpe de Estado da Usantia em 2014. Mas é inútil, não é? Podemos ir e voltar indefinidamente, mas eles interromperam as negociações. É um erro? Sim, corrija isso. Nós estamos prontos. O que é mais necessário? Pergunta Putin. Sobre as ambições territoriais do urso, simplesmente não temos qualquer interesse. Foi bem claro, não temos qualquer pretensão de invadir Polônia, Lituânia, Alemanha, a Europa, qualquer país. Nós simplesmente queremos existir, queremos garantir a nossa soberania nacional. Porque o que o Zé está fazendo, simplesmente entrar na NATO, é uma afronta ao nosso território. Tucker, quem explodiu, ele fez aqui a pergunta, o Nord Stream. Lembra do Nord Stream, o vazamento, né, do gasoduto, que fornecia gás barato, né, do urso até a Alemanha. Putin. Você, com certeza. O Putin respondeu, foi você, Carson. Foi você mesmo. O Tucker deve ter sofrido um susto nessa hora. É claro que ele ficou surpreendido, não esperava isso do Putin. Eu estava ocupado naquele dia, Putin, não podia ser eu. Eu não explodi o Nord Stream. Putin, você pessoalmente pode ter um álibi, com certeza, mas a agência de 3 letras não tem tal álibi. Então aqui o Putin indiretamente está acusando a agência de 3 letras a ser responsável pela destruição do Nord Stream. Muito bem. Sobre o impacto das sanções e o abandono do dólar americano, mesmo os aliados dos Estados Unidos estão agora a reduzir as suas reservas em dólares. Não fomos nós que proibimos a utilização do dólar americano. Foi a decisão dos Estados Unidos a restringir nossas transações em dólares americanos. Isso é fato. A partir do momento que eles confiscaram as reservas de dólar da Rússia, vários estados do mundo falaram, nós podemos ser os próximos. Vários países do mundo simplesmente pararam, simplesmente se desfizeram das suas reservas de ouro. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão simplesmente sendo desfeitos pela China, pelo Dragão, vários países do mundo. E isso acelerou o processo de desvalorização no mundo. Entrevista com 1 bilhão de espectadores, com Tucker Carlson e o Putin. A decisão de Elon Musk de reintegrar Alex Jones, meus amigos, ao Twitter, após uma entrevista controversa, foi a faísca que acendeu o pavio. Preste atenção nesse artigo, porque esse artigo é bastante interessante e pertinente. O que se seguiu foi uma reunião de mentes sem precedentes. O general Flynn, Musk, o Ramaswamy, que foi o candidato, que era pré-candidato do Partido Republicano, que simplesmente abandonou a corrida eleitoral, as primárias, e agora está apoiando o loirão abertamente, o Patrick Bet-Davis, entre outros. Cada um deles um titã por direito próprio, reunindo-se num coliseu digital para enfrentar os Golias do nosso tempo. O Fórum de Davos, ou seja, os senhores do mundo, a agenda da ONU no Lu, vocês conhecem muito bem, 2030. Davos e a obscura cabal muitas vezes sussurra, mas raramente confronta à frente. A promessa de uma entrevista de Tucker Carlson com o Putin, contornando os guardiões tradicionais da mídia, é nada menos que revolucionária. Com potencial para atingir milhares de milhões, essa entrevista ameaça abrir a cortina sobre os verdadeiros mestres das marionetes da política global, expondo a corrupção que apodrece no coração dos Estados Unidos, da União Europeia, da NATO e da ONU no Lu. Realmente um artigo bastante contundente, falando a verdade. A narrativa é clara, um Estado profundo, uma conspiração de potências globalistas, orquestrou acontecimentos desde o segundo confronto mundial, crises financeiras, para manter seu controle no poder. Mas agora eles estão sendo desafiados como nunca antes. E por que eles estão sendo desafiados, meus amigos? Porque o flash solar está dizendo, lute, resista, você pode vencer. Está compelindo as pessoas a se rebelarem contra o sistema. Incrível! O pânico é palpável. Este é o trabalho do flash solar, né, gente? O flash solar não faz tudo por você. Tem pessoas que acham isso. Tá chocado? Essa que é a verdade. O flash solar não faz o mundo se transformar. Ele simplesmente empurra as pessoas a transformarem o mundo. E quem está falando isso não é o Demis Viana. São cientistas russos. Trabalho do excelentíssimo Alexei Shishivevsky. Tem muitas pessoas que acham assim, o flash solar vem como um abracadabra, num passe de mágica e muda esse mundo. Não. O flash solar faz. Ele empurra. Ele te dá coragem para que você possa mudar o mundo. O pânico é palpável com a União Europeia em desordem, tentando silenciar Carson, a impedir que a mensagem de Putin chegue às massas. O medo dentro do Pentágono, da agência de 3 letras, do FBI, do DOGE e da NSA e da administração BD fala por si. Eles estão na defensiva, lutando para conter um incêndio que não conseguem mais controlar. Um verdadeiro incêndio mesmo. Porque
porque as pessoas estão acordando nos 4 cantos do mundo. Está tendo uma verdadeira revolução dentro dos Estados Unidos, liderada pelo estado do Texas. Deus abençoe o Texas. Continuando. A promessa de novas revelações de uma tempestade que varrerá a palha da corrupção e do engano paira no ar. A mensagem é clara. A velha ordem está a desmoronar-se, um novo amanhecer está no horizonte. Que artigo maravilhoso, hein, Nete? As linhas de batalha são traçadas não apenas nas arenas políticas, mas também no domínio digital, onde está a ser travada a batalha pelo futuro da humanidade. Essa não é apenas uma história de intriga política, é uma saga de rebelião contra uma ordem mundial que sufocou as vozes, manipulou verdades e governou nas sombras. A tempestade está aqui, a grande tempestade está aqui, e os seus ventos de mudança são imparáveis. Isso aqui é bem interessante, meus amigos. BIP versus riqueza. Lembre-se que BIP não mede riqueza, mas sim os gastos, a produção que é vendida. Aí que está o pulo do gato, meus amigos. É, o pulo do gato. Como eles conseguem maquiar as economias dos Estados Unidos, e essa estratégia também é utilizada em muitos países, que eu não vou citar aqui. Como disse Megan McGrath, o PIB conta o valor em dólares da nossa produção, mas não a melhoria real de nossas vidas. Está falando isso é uma economista, não é o Demis Viana. Ou mesmo a nossa condição econômica. Por exemplo, se você cavar buracos e tapá-los, isso é BIP. É isso. Todos os gastos entram no BIP. Na verdade, você poderia construir um míssil, explodir a ponte do Golden Gate, e todas as casas num raio de 8 quilômetros dela, e isso pareceria como BIP. Afinal, o míssil custou dinheiro e o governo pagou por ele. É claro que a grande mídia, na verdade, a grande economia, finge que BIP é idêntico à riqueza. Isso não é verdade. Publicando artigos celebrando o BIP como prosperidade. Isso é um grande engodo. Aí que mora o pulo do gato. História americana em X que mudará os Estados Unidos após a entrevista com Putin. Grande artigo aqui. A história americana em X, na plataforma do Elonzinho, que mudará nos Estados Unidos após a entrevista com Putin. Tucker Carlson quebra a narrativa. A reação dos políticos, líderes de opinião americanos à iniciativa de Tucker Carlson de entrevistar Putin revelou-se ao mesmo tempo esperada e reveladora. Tal como há 2 semanas em relação à situação do Texas, a sociedade nos Estados Unidos está dividida em 2 partes irreconciliáveis. É significativo que cada vez a divisão não tenha ocorrido segundo linhas partidárias, ou seja, polarizado, totalmente polarizado. Estados Unidos, Partido Democrata, Partido Republicano. Isso é óbvio. Mas com base no princípio da proximidade com os establishment, não só os liberais apressaram seu desprezo por Carlson. Não apenas os liberais progressistas de esquerda, mas também os conservadores. É impressionante. Ele conseguiu desprezo de ambos. Mas também, por exemplo, dos neoconservadores, como Billy Crystal, que propôs impedir absoluta e completamente a jornalista de regressar à sua terra natal. Olha só, ele disse que o Tucker simplesmente não poderia voltar para os Estados Unidos. Ou o republicano Adam Kinzinger, esse nome também, né, Liette? Que simplesmente chamou o colunista de traidor, fecha aspas. E fala a verdade hoje em dia é traidor, né, Liette? Pois é. E os Cabelado, quem lembra dos Cabelado? Os Cabelado que participou de várias presepadas vergonhosas, realmente vexatório. O descabelado daquela máxima, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pois é. Aqui, Boris Johnson surta após a declaração de Putin entrevistar Tucker Carlson. Tem pessoas que dizem, não, mas não foi nada, não foi nada. O Boris Johnson, o BD, todos os globalistas estão surtando de medo. Aqui, ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conhecido por seu histórico de mentiras, se estressou ao criticar a entrevista do jornalista americano Tucker Carlson. Essa foto realmente retrata muito bem ele, né? O descabelado, né, Nietzsche? Ficou realmente perfeito aqui. Coube com uma luva aqui. Carlson com o presidente Urso Putin. Descabelado, vamos chamar de descabelado, já foi demitido de 3 cargos por mentira, incluindo 2 vezes pelo Partido Conservador. Se diz conservador, viu, essa criatura aqui, ó. E uma vez, na verdade, ele é uma marionete dos globalistas. Uma vez pelo jornal The Times, classificou a entrevista como uma trama de mentiras, fecha aspas, e ridícula, fecha aspas. No caso do jornal, em 1987, Descabelado havia iniciado uma carreira de jornalista da Times e demitiu 1 ano depois por inventar declarações. Agora a fala de Johnson, reproduzida no jornal Mail Online, ecoa a ironia que aponta para o seu próprio histórico problemático com a verdade. A entrevista do jornalista norte-americano Tucker Carlson com o presidente do Urso, Vladimir Putin, superou, meus amigos, olha esses números, 150 milhões de visualizações. Na rede social X, antigo Twitter, por cerca de 23 horas, nas primeiras 23 horas, 150 milhões de views. Isso é surreal. Quer dizer, meus amigos, agora eu não tenho nem ideia, mas deve ter chegado mais, ultrapassou 250 milhões de views. Tem alguns que dizem que vai chegar no 1 bi de views.
Quer dizer, o mundo inteiro vai ficar sabendo disso. Fato! Nenhuma rede de televisão no mundo tem esse alcance. Fato também. E ninguém pode contestar isso. Mais de 200 mil usuários compartilharam a publicação com a entrevista, enquanto mais de 863 mil pessoas curtiram. Já passou de 1 milhão de likes. Isso é certeza absoluta. A entrevista ultrapassa 8,3 milhões de visualizações no YouTube. Fora no YouTube. Fora na plataforma russa, porque foi também retransmitido. Então o número, com certeza, deve chegar a 1 bi. 1 bi! Quando você fala de 1 bilhão de views, você está dizendo o seguinte, é uma informação que vai chegar no mundo inteiro. Todo mundo vai ficar sabendo. Você pode morar na Europa, na África, no Japão, na China, onde você quiser, meu filho. Você vai ficar sabendo desse tema. Ouça, na batalha da propaganda é muito difícil derrotar os Estados Unidos. Olha o que o Putin falou. Porque, vamos colocar a legenda aqui, na batalha de propaganda é muito difícil derrotar os escuros. Porque os escuros controlam toda a mídia mundial. Verdade. Os metacapitalistas. Aliás, o Dan Willis fala que 7 famílias nos Estados Unidos controlam toda a grande mídia. Apenas 7 famílias. Toda a grande mídia norte-americana. E muita mídia europeia. Os beneficiários finais dos maiores veículos de imprensa europeus são fundos americanos. Você não sabe disso? Não é possível. Aqui o Putin falando pro Tucker Carlson, você não sabe disso, Tucker Carlson. Então é possível se envolver nesse trabalho. Mas é como dizem, caro demais. Podemos simplesmente expor nossas fontes de informação e não obteremos resultados. Está claro para o mundo todo o que aconteceu. E até mesmo os analistas americanos estão falando diretamente sobre isso. É verdade. Vladimir Putin, presidente russo, compartilhado pela Helena Dana. Meus amigos, sabe o que o Putin está dizendo aqui? Isso aqui é maravilhoso. O que o Putin está dizendo é o seguinte. Vocês podem mentir quanto quiser, a verdade vai prevalecer. No final, a verdade sempre prevalece. E eu tenho fé nisso. Eu acredito nisso. Realmente, isto é inspirador. No mínimo, muito inspirador. Fantástico, isso é maravilhoso. Estamos vivendo em tempos espetaculares. Momento único na história da humanidade. Fortes emoções nos reservam. Grandes emoções, meus amigos. Muitas emoções. Zero Hedge. A Lei de Segurança Online do Reino Unido concede oficialmente permissão HSH para... A Lei de Segurança Online do Reino Unido concede oficialmente permissão HSH para publicar fake. Agora fake news tem lei. Não, isso aqui é inacreditável. Não dá nem pra... tem coisas tão absurdas, meus amigos, que é difícil até de comentar. Agora, fake news, né, Eliette? Aqui no Reino Unido foi regulamentado. Só que pro lado do governo. O governo pode, você não. E para algumas empresas também. Aqui. Bem-vindo ao Reino Unido, onde agora é a política oficial do governo que não pode publicar desinformação. Mas o The Guardian, a BBC e a Disney e a Netflix podem. Eles podem, você não. Mas eles podem falar o que quiser. Isso que chama-se democracia relativa, né, Nietzsche? Aqui. Sim, é verdade. A recentemente assinada Lei de Segurança Online classifica a publicação de informações falsas como crime punível, com até 1 ano de prisão. Para você, cidadão britânico. Mas não para Disney, não para BBC, Guardiã. Isso está na lei, isso é inacreditável. Isso é um deboche. Isso é um escárnio com a população britânica. É chamar a população britânica de idiota, de estúpida, ao extremo. Isso é uma provocação. Ao mesmo tempo, é uma provocação. A menos que você seja um alto HSH. Quando estiver tudo bem, pense que a mesma classe criminosa, corrupta, inchada, que nos governa, nunca ousaria ser tão flagrante. Muito cara de pau aqui. Dê uma olhada na seção 179, que torna ilegal a publicação de informações falsas com a intenção de causar danos. Interessante, tá aqui. Tá aqui a lei para vocês, meus amigos. Eu printei. Muito bem. Bem-vindo à definição moderna de liberdade de expressão, onde HSH estão direta e explicitamente autorizados a publicar. Presta atenção, tá no texto, tá na lei. Então essas empresas, essas organizações autorizadas, ou seja, a grande mídia autorizada pelo governo, está autorizada a publicar conscientemente informações falsas, com a intenção de causar danos não triviais. Está na lei. Está por escrito. Isso é um absurdo. Isso é inacreditável. Isso é ofender, é xingar, é debochar do cidadão britânico. E você pode ser enviado para a prisão por 1 ano por denunciar suas mentiras. E tem mais. Eles podem falar o que quiser, podem publicar mentiras. O texto está dizendo, não sou eu, mas está no texto aqui. Publicar conscientemente informações falsas com a intenção de causar danos não triviais. Ou seja, danos não muito sérios. E o que seria não muito sério? Aí fica o critério de cada um, né? Bem interessante isso daí. E se você, por um acaso, denunciar eles, mas isso aqui é falso, eu tenho que comprovar. Aí você vai em cana. Absurdo, né?
Informone. Xin espalha sua deflação pelo mundo e ajuda a derrubar preços e bens no Brasil. Isso é muito bom, porque isso é fundamental, principalmente agora com a desdolarização. Fontes oficiais, dados oficiais, inclusive. Bem interessante isso aqui. Muito bem. Aqui, meus amigos, Rei Charles diagnosticado com tumor. Já tinha sido afastado, a gente está acompanhando, ele tinha sido afastado, uma suspeita de um tumor na próstata, e agora foi confirmado. O rei Charles, o Carlos III, né, foi diagnosticado com um tipo de tumor, diz o Palácio de Buckingham. Não é câncer de próstata, eu errei aqui, tá? Mas é um tipo de, não falo que é, mas é um tumor, não importa. Mas foi descoberto durante seu recente tratamento para um aumento da próstata. O tipo de tumor não foi revelado, mas de acordo com o comunicado do Palácio, o rei iniciou tratamentos regulares na segunda-feira. Isso é bem estranho. Por que não foi falado, né, Neto? Estranho. Por que omitir isso? Não tem porquê, né? O Palácio de Buckingham diz que o rei permanece totalmente positivo sobre o tratamento. E espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Fecha aspas. Uma declaração do Palácio de Buckingham. Durante o recente procedimento hospitalar do rei, para o aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada da preocupação. Teste diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de tumor. Ok, que não foi especificado aqui, não sei por quê que omitiram isso. Mas a questão em si é essa. É isso que importa. Vamos que interessa de verdade. A profecia de Nostradamus parece estar se cumprindo. É interessante, com relação ao Carlos III. E arrisca ainda. Olha só, meus amigos. Uma profecia deixada pelo astrólogo, médico e vidente francês, o Michael, não é? Michael Nostradamus, de 1503 a 1566, para 2024, ganhou fôlego após ser revelado o diagnóstico do tumor do rei Charles III. Um dos seus escritos ainda não realizados de Nostradamus sugere que o monarca britânico poderá perder a sua função até janeiro de 2025. O segundo jornal britânico, Daily Star, uma das previsões de Nostradamus para 2024, diz que, presta atenção, o rei das ilhas será retirado à força. À força! Interessante. O rei das ilhas será retirado à força, ou seja, o rei da Inglaterra, que é o rei das ilhas. Não tem nem como interpretar de outra forma. Substituído por alguém sem a marca real. E quem vai ocupar o lugar dele é alguém que não tem a marca real. Interessante essa profecia aqui do Nostradamus, que está se realizando, realmente está se materializando. Realmente bastante interessante. Preocupada com o estado de saúde do rei Charles III, a imprensa britânica publicou matérias explicando o que pode acontecer caso o monarca fique incapacitado de exercer suas funções. Caso isso ocorra, lastimavelmente, ele seria substituído pelo seu conselho de estado, hoje composto pela rainha Camila, príncipe William, a princesa Anne, irmã do rei, ou o príncipe Edward, irmão mais novo de Charles III, mas pela profecia do Nostradamus, é alguém que não tem marca real, não é da realeza. Então não vai ser esses não. Bem interessante. Aqui. Zero Hedge. Pode ser o fim da monarquia, né, gente? Eu vejo assim, pode ser o fim da monarquia britânica. Zero Hedge. Mercados estão agora ancorados, desculpem. Mercados estão agora ancorados na potencial vitória do Loirão. As corporações de Soros dizem que todos os retrocessos deveriam ser comprados. Fecha aspas. Interessante. Abre aspas. Esperamos uma trajetória ascendente nos mercados acionários dos Estados Unidos. Fecha aspas. Escreveu Scott Bessent, ex-chefe de investimentos da Soros Foundation Management. Interessante. Ou seja, era um ex-executivo do Jorge Sorinho. Está dizendo isso? Interessante. Ao postar em uma rally de Loirão, fecha aspas. Exceto que BD avance de forma substancial, todos os retrocessos devem ser comprados. Fecha aspas. Fonte Bloomberg. Abre aspas. Os mercados estão agora ancorados na potencial políticas favoráveis no mercado de uma vitória de Loirão em 5 de novembro. Fecha aspas. Escreveu o Bessent. Na quarta-feira, os investidores do seu macrofundo Case Square Capital de Magnet. Ele está certo, como detalhamos anteriormente. A cesta do par de políticas republicanas de 2024, detalhes completos aqui, acompanha as chances de vitória do Loirão desde o final de 2022, notavelmente acompanhado de perto a recente aumento nas chances de Loirão. Então o mercado, grande parte do mercado, eu já tinha mostrado para vocês em outras notícias, isso aliás foi comentado em Davos, em Davos, na reunião anual de Davos, que muitos executivos e corporações já estão se preparando, se adaptando para uma eventual vitória do Loirão. Então, se as grandes empresas e corporações estão se preparando, é porque, de fato, a chance disso ser sacramentado é altíssima. Caso contrário, eles não estariam se portando dessa forma, obviamente. Fonte Bloomberg. Os investidores que antecipam uma vitória do Loirão também esperam um ambiente econômico fiscal e regulamentar alargado e favorável ao mercado, escreveu Bessent. Até agora, a chamada melhoria das condições econômicas teve apenas um impacto limitado nos sentimentos dos eleitores em relação à economia.
Como mostra o Goldman no gráfico abaixo, os eleitores ainda classificam a inflação como o problema financeiro mais importante para suas famílias em 2023, apesar do seu ritmo ter abrandado. Muitas pessoas, eu sei que vocês querem que eu fale sobre isso. O loirão está sendo, novamente estão tentando barrar o loirão, ou seja, tornar ele inelegível. E isso foi para o Supremo Tribunal, que é de maioria conservadora, mas, no entanto, procedeu de forma bastante ambígua nos últimos dias, principalmente com relação ao estado do Texas. Então, é um tanto preocupante. Mas o loirão fez uma declaração bastante interessante, porque o BD também estava sendo investigado com relação a documentos, algo bastante semelhante, análogo ao que o loirão também foi acusado de ter manipulado, ter usado indevidamente documentos confidenciais do governo. Isso. E ele foi inocentado. E o loirão disse, se ele foi inocentado, eu também tenho que ser inocentado. Simples assim. Com certeza eu também serei inocentado. Por quê? Porque, meus amigos, se eles condenarem o loirão e inocentarem o BD, simplesmente os Estados Unidos vai virar um barril de pólvora. Simplesmente isso não será aceito. Se é que vocês me entendem. Haverá uma grande convulsão social. Então, a conclusão do loirão é bastante assertiva. Faz muito sentido, sim. Porque se deram uma sentença favorável ao BD e ele foi inocentado, com certeza vai ocorrer o mesmo com ele. Isso faz todo sentido do mundo. Muito bem. Principais bancos europeus no centro de complexo escândalo principais bancos, repetindo, europeus no centro do complexo escândalo de evasão de sanções ao Irã. Um novo relatório do Financial Times levantou questões incômodas com a base em documentos internos fumegantes que mostram dois dos maiores bancos da Europa a movimentar secretamente fundos iranianos por todo o mundo, em nome de uma empresa petroquímica iraniana com sede em Londres. Que coisa, debaixo dos panos. Quer dizer, sanções, meus amigos, é só para inglês ver, literalmente. Aqui, na prática, nada disso acontece. Inclusive, eu trouxe para vocês, quem acompanha o canal, em outros posts, outras matérias, que o Pentágono estava comprando, inclusive, petróleo diretamente do urso. Quer dizer, sanção é para você, meu filho. É para eles, não. Aqui, documentos analistas pelo FT mostram que, desde que foi colocado sob sanções nos Estados Unidos, o PCC do Dragão tem utilizado empresas no Reino Unido para receber fundos de entidades de fachada iraniana na China, e ao mesmo tempo que oculta a sua propriedade real através de acordos de administração, fecha aspas, e diretores nomeados. Que coisa feia. A chantagem de BD se intensifica. Não fecharemos fronteiras até que o Congresso libere aos anti-Israel e a financie. É demais. Olha o que ele propôs para o estado do Texas. É o seguinte: vocês podem colocar arame farpado, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem fechar, trancar 7 chaves a fronteira, com quanto que vocês me mandem din-din para mandar para os anti. Olha só, gente. É isso aí. Manda mais dinheiro. Aí você tem que concordar. Partido Republicano concorda que eu preciso desesperadamente mandar dinheiro pro Zé. Mais bilhões e bilhões de dólares. Inclusive, o próprio Elon Musk diz que é uma verdadeira, o quê? Carnificina, que está sendo patrocinada pelos Estados Unidos. E por que é tão importante? É mais importante pro PD, aos anti é mais importante que a economia, é mais importante que o bem-estar do americano, que a inflação, é muito mais importante que a segurança alimentar, porque para ele não vale nada. Interessante isso. É bem interessante. Existem documentos comprometedores, inclusive denúncia que este senhor, agora está sendo comprovado, para que ele realmente trabalha. Meus amigos? É para as famílias, exatamente. Daqui a pouco eu vou mostrar. Espero ter tempo ainda. Se não der tempo, amanhã a gente passa. Estão sendo desmascarados. Enquanto os governadores republicanos circulam pelo Texas, o presidente Biden, no sábado, dobrou sua aposta em um acordo relutante para proteger a fronteira sul dos Estados Unidos. Mas apenas se o Congresso aprovar. Chantagem. Isso se chama chantagem. Tá? Mas apenas se o Congresso aprovar um projeto de lei bipartidário que também alocaria fundos para os Antia, Israel e Taiwan. O que ainda permite até 150 mil travessias ilegais por mês. E você tem que deixar ainda até 150 mil travessias ilegais por mês. Esse é o termo, de acordo com o estado do Texas, que eu vou falar aqui, o presidente está propondo. Um verdadeiro absurdo. A BD realmente, olha, não é fácil aqui. Se esse projeto de lei fosse lei hoje, eu fecharia a fronteira agora mesmo. Olha o que o BD disse. E consertaria rapidamente, apresentaria um projeto de lei bipartidário que seria bom para a América, ajudaria a consertar... Bom para a América não, né? Bom para os senhores do mundo, que você trabalha, né, BD? E ajudaria a consertar nosso sistema de imigração falido. E permitiria acesso rápido para aqueles que merecem estar aqui. Disse BD, de acordo com o Chad Berger, na Fox News. Que coisa, hein? Realmente horrendo. Absurdo.
Enquanto isso, meus amigos, o BRICS controla o petróleo do mundo. Maravilha, aqui. BRICS controla 47% do petróleo global. Estados Unidos possuem apenas 2,1%. Míseros 2,1%. E o BRICS está aumentando, está se expandindo, e tende o quê? A ter o controle total. Ainda mais, meus amigos, com a adesão dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. A Arábia Saudita aderiu oficialmente à aliança BRICS, tornando-se o primeiro grande país produtor de petróleo a entrar no bloco. Os BRICS iniciaram um movimento de poder com a inclusão da Arábia Saudita, uma vez que controla agora quase metade da produção mundial de petróleo. Esse desenvolvimento coloca em perigo as perspectivas dos Estados Unidos, uma vez que a América detém apenas uma mísera fração do petróleo em comparação com o BRICS. Os riscos são elevados, e se o BRICS começarem a aceitar moedas locais, prestem atenção, se por um acaso o BRICS começarem a aceitar moedas locais para pagamento de petróleo, o dólar americano irá despencar. Meus amigos, o Iraque, vários países, a China, inclusive o URSS, estão negociando petróleo com a Arábia Saudita com suas moedas locais, mas isso não tem adesão de todos. Então, grande parcela ainda compra petróleo em dólar. Esse artigo é bem claro. Se por um acaso todos os países do mundo começarem a comprar petróleo com as suas moedas locais, fim do sistema fiduciário. No dia seguinte, como eu havia dito para vocês. Fato. A Aliança BRICS controla agora 47% do petróleo mundial, enquanto os Estados Unidos detêm apenas 2,1%. Se exigirem que os países em desenvolvimento paguem moedas locais, vocês já imaginaram? A Arábia Saudita simplesmente vira a cabeça e fala, agora é a hora de destruir o dólar. Tá na mão! O dólar está na mão da Arábia Saudita! Tá na mão deles! Se por um acaso eles falarem, olha, é o seguinte, meu filho, mudou as regras aqui. Eu decidi, eu pensei com calma, fiz meditação, né, gente? Cheguei a essa conclusão. Agora eu só vou receber com moedas locais. Não quero mais dólar. Acabou o sistema fiduciário no dia seguinte. Ou seja, o sistema fiduciário literalmente está na mão da Arábia Saudita. Se exigirem que os países envolvidos paguem moedas locais, o dólar americano será o mais atingido. Abaixo está a distribuição de quanto petróleo cada país do BRICS possui. Muito bem. Realmente impressionante. Operador de BD com tecnologia de IA, desmascarado, investigação criminal aberta. Muitas pessoas que dizem, os escuros estão vencendo, eles estão na mão da Arábia Saudita, estão na mão do BRICS, poxa! E sabe por que o BRICS não fez isso ainda? Agora tem que voltar para a tela aqui, porque eu tenho que explicar isso. Será que realmente eles estão vencendo? Estão vencendo uma ova. Eles estão perdendo e perdendo feio. Muito feio. Eles estão sendo massacrados. Eles não têm alternativa. Sabe por que o BRICS não fez isso ainda? Porque está pensando nos inocentes que vão pagar indiretamente. E principalmente os mais pobres, porque muitos países do mundo estão atrelados ao dólar americano ainda. Eles têm essa dependência. Estão compreendendo, meus amigos? Então é um ato de misericórdia. Só que o fato é, a economia, o sistema fiduciário, o sistema babilônico financeiro está literalmente aqui, ó, na mão do Putin. Assim, aqui. Na hora que eles decidirem, simplesmente esse sistema irá colapsar, definitivamente. Muito bem. Vamos dar continuidade, só vou passar alguns posts, né, Eliette? E continuar amanhã, tá, meus amigos? Falar com o Graziel, vai depender de algumas coisinhas também, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Tá, meus amigos? Muito bem. Vamos lá. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer live amanhã. Espero eu que sim. Tá, que a gente depende de algumas coisinhas, mas eu acho que vai dar certo. Muito bem. Aqui, Dbyte. Operador de BD com tecnologia de IA, desmascarado, investigação criminal aberta. Está sendo investigado. Um exemplo real de tentativa de usar uma IA para interferir em uma eleição. Só que é muito grave. E isso, se for comprovado, terá consequências severas. Não há dúvida. As autoridades dizem que identificaram o culpado por trás de uma chamada automática gerada por IA, apresentando um falso presidente de BD. Um BD falso, telefonando para o seu eleitorado. Né? Muito bem. Dizendo às pessoas para não votarem em uma estranha manobra política influenciada pela IA, que pode ser um sinal do que está por vir em um ano eleitoral sujo. O ex-procurador federal, David Becker, que agora lidera o Centro de Inovação de Pesquisa Eleitoral, disse à PBS, no mês passado que, embora, abre aspas, ligações automáticas e truques sujos sejam antigos, este caso é particularmente perigoso. Fecha aspas. Eles não precisam nos convencer de que estão dizendo as mentiras que contam são verdadeiras, disse Becker. Eles só precisam nos convencer de que não existe verdade
e que você não pode acreditar em nada que eles dizem. Interessante isso, né, meus amigos? Então a desinformação tem muito mais efeito do que você disseminar mentiras. Então, disseminar desinformação tem um efeito muito maior, muito melhor, é muito mais promissor do que você propagar mentiras, fake news, em outras palavras. Vocês estão entendendo por quê? Porque com desinformação as pessoas simplesmente não têm direção. Mas o que será a verdade? Várias versões diferentes, e isso que eles fazem no nosso meio. Eles se infiltram no nosso meio, criam inúmeras versões diferentes, totalmente discrepantes, sem fundamentação nenhuma, para dispersar as pessoas, para as pessoas simplesmente ficarem confusas. E confusas, elas não conseguem discernir a verdade. Então isto é uma estratégia de contra-inteligência antiga da Operação Macbeth, como foi retratado pelo Dan Willis, no seu site. Dan Willis que é um especialista em operações de contra-inteligência dos Estados Unidos. Quem dirá? O Edward Snowden. Então eles fazem isso, meus amigos. É muito mais eficiente confundir a informação. Então você traz várias desinformações, eles fazem muito isso com a transição planetária. Plantam várias desinformações diferentes, as pessoas ficam confusas e não conseguem identificar a verdade. Por isso que é muito importante você acompanhar a lógica do que lhe é dito, a fundamentação. Mas qual é a fonte disso? É muito importante, né, Liette? Pergunta qual é a fonte. Ah, eu vi uma informação que diz isso, mas qual é a fonte? Qual é a lógica disso? Por isso, meus amigos, que no meu canal eu faço questão de mostrar, linkar o ponto A com o ponto B com o ponto C. E criar uma construção lógica de informações. Isso se chama responsabilidade. Este é o nosso compromisso com vocês. Ok? Deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês.